essa, sim. eu não tenho. Você tem sim. Deixa. Deixa nada, mãe. Eu quero e pronto. Vai me dar sim, vai. Vai sim. Trabalhar e vai comprar você. Você tem que me dar mais pra mim, 16. Você tem um 13. Eu não vou te dar um 13. Eu não vou te dar um 13. Eu não vou dar. Eu tenho 11. Eu tenho o 11. Eu comprei um 13 pra você. Mas eu não vou dar. Eu quero, mãe. Vai trabalhar. Não vou trabalhar assim, não. Eu não tenho obrigação. Você tem 20 anos. Não tem. Não dou. Dá sim. Mãe, Sabrina, não vou dar. E ponto final. não vai dar. Não vou dar. Não vou. Ai, 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 ai. Pode isso, Marina Elias. Secura. Oi, gente. Uau, hoje o Pode Isso, Mãe é um tema muito esperado e muito pedido, não é? Muito, amiga, muito. Que é a tal da Importante. Birra. birra. Gente, posso falar, eu não tinha visto esse Esse? vídeo ainda. E eu fiquei surpresa que ela tem 20 anos. É. Ela tem 20 Mas anos. é isso que acontece quando a gente não aprende o que fazer com desconforto emocional. A gente vai pro resto da vida. Se jogou no chão. É. Mas, Rê, a gente tá começando de um jeito diferente aqui hoje. um pouco Então, chocada. oi, gente, que bom que vocês estão aí. Eu sou Marina Elias. Eu sou a Regiane. E você está assistindo e ouvindo Pode Isso, mãe! Amiga, que vídeo é esse? Esse vídeo circulou na internet, né? E você sabe, amiga, a gente é fruto, a gente é produção a gente é produto de um sistema tão violento com a condição emocional do ser humano, que é de uma complexidade tão grande que enquanto a gente estava assistindo o vídeo, eu fiquei aqui me perguntando, mas eu não tinha que estar mostrando esse vídeo de novo, porque essa mãe e essa filha já foram expostas tantas vezes e a gente está fazendo isso de novo, porque, vamos lá, vamos dar 5 passos para trás para a gente começar a falar de birra? Sim, Em primeiro lugar, as duas são vítimas de uma situação ali. sim. A menina de não ter recebido orientação e condução, um limite que precisou ser dado na infância e que ela não teve. Sim. E a mãe, por não ter ferramentas de educação. Sim, elas são jovens, elas parecem irmãs, assim, né? E aí você vê que a mãe, ela se sente envergonhada, ela tenta de tudo e ela não tem condições, estrutura, tá tão ela tá estressada, desorganizada quanto a filha. E que essa pessoa que filmou isso, Gente, vamos começar fazendo um combinado? Cada um olhando pro seu próprio umbigo, né? Cuidando da sua vida um pouco. Se não for pra gente ajudar, que a gente não entre nesse modo, porque assim, imagina a dor dessa mãe, a dor dessa adolescente, de terem vendo, sido né? expostas, de terem ficado vulneráveis, viralizou, né? E aí assim, né, mais um, e a gente aqui também, mas é porque o nosso intuito, mostrando aqui, sem justificar, mas explicando, é a gente poder oferecer caminhos para que isso não aconteça mais com você que está ouvindo a gente, com as outras pessoas, para a gente não normalizar esse lugar de expor o ser humano no seu momento de fragilidade emocional. Então, a gente está usando pedagogicamente esse material para que a gente possa dizer o que é que a gente pode fazer para que a gente vá minimizando esse tipo de evento, né? Por exemplo, quando eu estava viajando com as crianças no parque, a gente estava pensando de fazer um episódio sobre birra e aconteceu do meu lado. E claro que eu não filmei, mas fiquei pensando, assim, foi incrível, porque foi uma situação, vou até te explicar, que era um menino muito pequenininho, acho que ele tinha uns 4, 5 anos, acho que estavam os avós, o pai e a mãe, mas a mãe estava um pouquinho afastada. E aí o pai pegou uma garrafa de água e colocou a garrafa de água numa mamadeira dele, que era transparente. E ele não queria aquela mamadeira. E começou a bater o pezinho daquele jeito que a gente conhece, começou a se jogar e tal. E aí o pai foi ficando nervoso, aí ali o vô tio, calma, calma. Aí ele, toma aqui, toma aqui. Aí ele, não quero. Nisso a mãe chegou e deu, assim, uma outra garrafa de plástico. E aí ele parou na hora de fazer a birra.
Mas aí o pai viu que estava sendo exposto, porque é um lugar que a gente fica presenciando essa exposição, né? Você fica envergonhada, a pessoa que tá vendo fica envergonhada, acho que todo mundo fica olhando, julgando, e ao mesmo tempo, o que esse pai vai fazer ou não? E aí ele falou, não vai dar essa garrafa de água não, o pai falou. Agora você vai tomar essa. Aí ele chorou mais ainda e virou pra parede. Falou, agora vira mesmo pra parede, fica olhando pra parede, agora sofre mesmo, chora tudo que você tem que chorar. Porque o pai também se descontrolou, desorganizou, e eu olhando aquela situação, nisso a mãe veio, pegou e tirou essa criança de lá, e a criança magicamente parou de chorar. Ela acolheu. Ela acolheu e tirou ela daquela situação que ela estava cercada daquilo. Porque muitas vezes a gente não entende a birra, né? Eu acho que o difícil pra gente entender é tipo, por que essa criança tá fazendo birra? A gente não consegue se colocar no lugar da criança. Por que a criança tá fazendo birra? E por que a criança faz birra, Marina Elias? Então, vamos lá. O que é a birra? É a birra. A birra é um pico de cortisol e adrenalina no sistema nervoso. É algo que a criança não consegue dar conta. Ela não consegue dar conta daquele desconforto, daquela frustração, e ela atinge uma condição de desorganização emocional que coloca o corpo dela nesse piloto automático. Não é que ela decidiu, assim, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou bater meu pé no chão, eu vou começar a gritar, eu vou ser agressiva. Ela não toma essa decisão. É uma resposta do corpo dela, e aí eu vou te dizer, um mecanismo inteligentíssimo do corpo para dissipar essa adrenalina. Mas pergunta, tem a ver com não? Tem a ver com a criança ter ouvido não? Ou a criança começa uma birra do nada? Nunca é do nada, porque a birra, ela é um comportamento que é assim, como se o copo que vai enchendo. Sabe aquela última gota que você fala, nossa, do nada transbordou. Não foi do nada. Ele tá, então isso pode ser um acúmulo que essa criança está vindo de noite de sono mal dormida, de uma alimentação toda desorganizada de excessos de açúcar e alimentos inflamatórios, né? Que podem gerar um contexto de cansaço. Então a birra está relacionada ao cansaço. Ou a frustração. A frustração pode ser que de dia, a criança estava ótima. Por exemplo, essa criança do parque, ela ficou frustrada porque o pai tirou a água da garrafinha de plástico e colocou na mamadeira que ela não queria. Por exemplo, seria isso. Pode ter a ver com isso, ou pode ser uma estratégia da criança para poder chorar, para poder colocar para fora um mal-estar acumulado, um cansaço acumulado. Então, é como se ela inventasse um motivo. Sabe assim, criança que procura um problema, que faz que caiu para poder chorar e colocar para fora algo que está acumulado ali que ela não está dando conta. Então, a gente está falando de um parque, não sei que horas era, fim do dia, começo do dia. Não era, meio do dia, então, assim. A gente não sabe. Mas talvez para uma criança de 4, 5 anos um momento já seria cansativo. muito tempo, né, de cansado. Mas ainda que não fosse, vamos começar a entender o seguinte, a birra, ela é algo que a criança não deu conta, né, que ela é um conjunto de comportamentos para tentar aliviar algo que ela não está dando conta, que está acontecendo ali. Esse comportamento é uma comunicação, assim como todo comportamento é uma comunicação. A birra é uma comunicação. É uma comunicação. Você tem certeza disso? Absoluta, amiga. Socorro! Porque o que acontece? Uma comunicação no sentido de me ajuda. A birra é um pedido de socorro. Tá. A birra é assim, não dei conta, me ajuda aqui. E aí deixamos essa criança fazer a birra, né? Aquele momento do shopping, no meio do shopping, no meio da livraria. O que eu faço? Eu abaixo, eu falo, eu acalmo, eu falo baixinho, deixo ela acontecer, peço ajuda para alguém. O que você... Então, vamos entender. Situações, assim. Tentar parar uma birra no meio do caminho... É impossível. É querer impedir a onda de quebrar no mar. Tá. O trabalho que a gente vai fazer é antes e é depois. Enquanto está acontecendo, já começou. Aí é um tsunami. Tsunami. Deixa passar. Agora, é claro que se a criança está oferecendo risco para ela mesma, para o outro, começou a bater, começou a jogar as coisas, corre risco, o ambiente corre risco, a gente vai intervir. Tá. A gente vai manter essa criança num espaço de segurança. No momento que ela já começou, que ela se jogou no chão, que ela começou a debater ali, que ela começou a gritar, o que a gente precisa fazer? Se conectar com ela. Imagina um fósforo. Tá.
Tem um fósforo aí, produção? Não, vai pegar fogo no estúdio, pelo amor de Deus. Não tem janela aqui, para com isso. Lá vai ela. Todo mundo consegue na imaginar. segurança. Todo mundo consegue imaginar um fósforo, vai. Imagina um fósforo Tá, aceso aqui. Entendi. A criança pegou fogo. Aí vem o outro adulto, que é o outro fósforo, e encosta nela, pega fogo também, Tá, né? Aí Sim. o que a gente vai ter? Incêndio. sim. Agora, se esse adulto é um fósforo molhado, que não pega fogo mais, ele vai se conectar e começar a tentar trazer a criança para esse estado de calma. Paga o fogo. Paga o fogo. Só que, amiga, enquanto a gente se conecta com a criança, com a expectativa de que ela pare a birra, a gente não vai conseguir que ela pare a birra. Mas você fala com a criança? Depende da idade dessa criança, Senão depende você do deixa. contexto. Tem criança que... Não provoca. A gente vai fazer todos esses acordos antes ou depois que acontecer. Então, assim, filho, aconteceu a birra. Lá. exemplo. Meu amor, lembra ontem quando você ficou muito bravo, muito Espera nervoso? passar o Espera tempo. passar o tempo. Tá. Espera passar, porque não tem na hora, ela tá completamente desconectada. Então, a gente não... Ela você não vai conseguir associar não qualquer coisa que vai. você Tudo vai que você vai falar para ela vai ser... pagar. Ela não vai processar aquilo. Então, o que ela precisa primeiro? Se reconectar, se voltar à homeostase, né? E muitas vezes ela vai precisar dissipar essa raiva, ela vai precisar colocar isso para fora. Você vai acolher essa criança, manter essa Porque criança... normalmente, às vezes, a criança vem pra cima te socar. É. Você segura. Então, depende se você já ensinou para essa criança, porque a gente é muito cruel com a criança nesse sentido, porque a gente só foca naquilo que não pode. Não pode gritar, não pode bater, não pode xingar, não pode jogar, que é que pode. Você ensinou para a criança, filho, quando a gente fica muito bravo, que dá vontade de gritar, que dá vontade de bater, que a gente não controla o corpinho e a gente se joga no chão e a gente começa a bater, o que a gente pode fazer nessa hora? Vamos pensar nos truques com a mamãe? Do que a gente pode fazer para a gente conseguir se acalmar, para na hora que acontecer, a mamãe saber o que fazer, a mamãe poder te ajudar? Então, por exemplo, eu tenho uma criança em casa que fala, não encosta em mim nessa hora, me deixa. Deixa eu viver a minha frustração. E eu tenho outra que fala, o seu abraço me ajuda muito. Então, dá trabalho. Né? Eu falo que a verdadeira empatia, a gente consegue raras vezes, porque a gente aprendeu que se conectar na hora da birra, na hora do desconforto... Não tem conexão. Então... É difícil. É difícil, amiga, se a gente não olha para o outro, se a gente fica sob nossa perspectiva. Então, se eu tenho uma criança que eu olho para ela e empaticamente eu sei que o que ela precisa nesse momento é da minha presença silenciosa, eu sei o que oferecer para ela. Mas porque eu estruturei isso junto com ela, porque eu olhei para o meu filho, porque eu estou tratando ele não como eu gostaria de ser tratada, porque pode ser que eu queira o abraço, que o abraço me acalme. Empatia, para estabelecer conexão, não é tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, mas é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Só que isso dá um trabalho, porque você tem que olhar para o outro. Então, se eu chego para você e falo, amiga, caiu o meu mundo, aconteceu tal coisa, e você quer me acalmar sob a sua perspectiva, não vai funcionar. Porque você opera numa lógica, eu opero em outra. Agora, se você é minha amiga e tem uma ação empática de falar, o que a Marina precisa? Ela precisa de um chá. Ela precisa botar para fora. Isso aí, que ela precisa falar tudo. Aí a gente vai se conectar. Agora, se você me conhece, você sabe que se você chegar para mim e falar assim, não, Má, mas olha só, vamos pensar aqui o seguinte, não, você não pode sentir raiva disso. Mas, não, vai funcionar. Eu vou ficar com mais raiva de você ainda, porque você não me acolheu, não entendeu nada. Do que eu estava sentindo. Mas, por exemplo, amiga, esse papo com criança quase nunca a gente tem, né? Então, teoricamente, tem que esperar chegar a birra para conversar depois, né? Esperar não, né? Às vezes a criança faz, às vezes não faz, mas quando acontece uma situação, você conversar depois, né? E tem o fato de você tirar a criança daquele lugar? Se você não está dando conta de se conectar com ela e está dando mais atenção para os olhares julgadores no ambiente, você precisa sair dali com essa criança. E aí, se você estiver acompanhada, você pede para alguém lá. Isso. E você pode... de você sair do ambiente... sim. Você com certeza, você viu que você não está dando conta, é melhor... a criança caiu no chão, ficou com birra, desci,
Falei, calma, vai passar, eu tô aqui. Não, sai daqui, não quero falar com você. Olha, daqui a pouco a gente tá indo embora pra casa. A gente vai usando todas as frases. Não funcionar, e aí tem uma pessoa que tá ali de companhia, eu não tô sozinha, eu posso chegar pra pessoa e falar, vai lá e tira ela dessa situação. Pode. E eu me mantenho longe. Pode, porque, com teoricamente, essa criança vai jogar toda a frustração, a raiva dela em cima de você. E se você não tem disponibilidade emocional para receber isso com a maturidade de um adulto que entende que aquela criança não tem outro recurso aprendido para expressar o seu mal-estar, e se você não está disponível para ensinar esse outro recurso, aí você vai precisar procurar ajuda, porque, amiga, é como dizer assim, meu filho não está lendo. Aí você é psicopedagoga? Não. Você é professor? Você vai falar assim, eu vou alfabetizar meu filho? Não, você vai precisar de um acompanhamento. É que a gente tem uma facilidade enorme para buscar essa ajuda quando o desafio é cognitivo ou físico. Mas quando é emocional, a gente acha que a criança já deveria saber. Então, por que ela está se jogando no chão e fazendo uma birra se eu disse que eu não vou comprar o brinquedo para ela? Porque ela já deveria entender isso. Mas eu ensinei para ela Sim. que o mal-estar, quando ele vem, acontece isso, que ela pode contar comigo, que eu tô do lado dela, eu aguento o não do meu filho, eu faço birra de adulto em cima da birra da criança. Então, a gente está falando aqui de uma questão de imaturidade neurológica. Entende? A criança, ela não aprendeu outra forma de expressar aquele Gente, desconforto. E voltando ao vídeo aqui, a menina tem 20 anos. Então, mas ela não aprendeu. E a mãe, assim, por isso que eu falo, eu tenho muita compaixão por essa mãe, porque ela não sabe olhar para essa adolescente, né, vivendo uma situação de frustração e deixar. Ela quer parar a frustração da filha. Quando isso já deveria ter acontecido lá na infância, né? Então, assim, eu gosto muito do exemplo da ostra. O Rubem Alves tem um livro que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Então, o que acontece com a ostra? Né? Entra um grão de areia na ostra e aquilo é um corpo estranho que gera um desconforto. Só que, historicamente, a gente aprendeu que desconforto é sinal de sofrimento. Sim. Quando desconforto é oportunidade de crescimento. Sim, de entendimento do que você está sentindo ali. O que é isso? É um grão de areia? Exato. Vamos colocar o grão de areia para fora. E aí, quando ela se contorce para tentar lidar com aquele corpo estranho, ela produz a pérola. Sim. Isso não significa que nós somos agentes de frustração na vida dos nossos filhos, porque a gente não precisa colocar grão de areia. Não. A areia vai entrar. A vida vai levar a areia. Se encarrega. E a hora que o grão de areia entra no nosso filho ostra, tudo que a gente pode fazer é passar por aquilo com ele. Sim. Porque nesse momento ele vai aprender duas coisas. 1, eu posso contar com a minha mãe. 2, isso passa. E não vai chegar na pré-adolescência entrando em processos de melancolia, depressão, automutilação, ideação, como a gente está vendo acontecer com os adolescentes, ao menor desconforto. Né? O mínimo desconforto, pum, vai embora. Então, é o Aliás, iPhone. tem um outro vídeo aqui muito legal que a gente pode ver também. Que vai gerar essa informação. Não sei se você viu. Qual é? Que é um vídeo de uma... Não, é o outro, que é um vídeo de uma adolescente. Ah, sim, com relação ao telefone. Do avião, olha isso. God, please help me. Acho que já faz 5 anos tem esse vídeo. Olha a respiração dela. Então, aqui a gente já está entrando numa necessidade relacionada ao vício, né, amiga? Ela está em evidente abstinência no telefone. Gente, a gente precisa parar de filmar. Mas olha a mãe, sofrimento. No! Give me that bag! Cristela, that's not even yours. What are you doing? Ai, dá um pause pra mim aqui, por gentileza, pessoal. O que você está fazendo, filha? Então, olha só, adultos queridos, quem precisa nomear para a criança o que está acontecendo é o adulto. Quando o adulto chega para a criança e fala, o que está acontecendo com você?
Se a criança, ela não tá dando conta. Ela deu um segundo de pausa ali, você viu? A mãe é que tem que informar. Nessa hora, a mãe precisa dizer para essa criança: meu amor, você tá desesperada porque você quer o telefone. Você quer pegar o telefone e isso tá te dando um mal-estar enorme. Você tá sentindo raiva misturada com tristeza, tá te dando pânico. A gente precisa nomear aquilo que está acontecendo. Essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer na hora da birra. Mas nesse caso também a gente tem uma impulsividade aí também, né? Tem os olhares, tem todo mundo no avião, a mãe desesperada. Desesperada! Ai, essa uma me deixa o coração. Então, mas aí o que acontece? E aqui, ó, tem uma pessoa que chama atenção, né? Ele quer tenta brincar ajudar, comigo, né? eu sou maior que o seu celular. Pode continuar? Pode. You're so rude! Pity that! Mas olha que a mãe, você vê que ela tenta no contato físico acalmar a filha, olha. No! Give me that! No! 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 Olha só. Amiga, mas será que ela não tava com medo do avião, alguma coisa? Ela tava querendo mostrar Se a gente tem certeza que o que ela estava querendo era usar o telefone... Vamos lá. Eles foram expulsos, não foram? Não sei, tá no meio do voo. Não, eles estavam embarcando. Estavam embarcando? É, porque tem uns desligou. 5, 6 anos, eu acho. Então, vamos lá, vamos entender. Ai, que nervoso. Ai. Mas, amiga, é como a crise de abstinência de um fumante que entra no avião. Quantas vezes, quando virou lei que não podia mais fumar no avião, a gente viu adultos saindo do avião? Ah, é? Opa! Ah, não peguei essa fase. Mas não lembro. muitas Sou jovem, vezes... Ah, desculpa. você fez 25 anos essa semana. Regiane vai fazer 26 agora em Sou agosto. jovem, não lembro disso. Eu fiz 25 Isso. anos. Minha amiga, pessoas que não conseguiam ir a restaurante mais, pessoas que não conseguiam fazer uma viagem internacional. Eu lembro claramente da mãe de uma amiga minha que cancelou uma viagem internacional porque ela falou, não tem como ficar 10 horas sem fumar. E por que até hoje falamos, é proibido fumar? Aí você esqueceu, mas depois você lembra. Eu vou fazer um abaixo-assinado. Parem de usar essa frase. Mas então, é muito curioso, né? Porque esse lugar do vício e a empatia que os adultos têm com os outros adultos, né? Assim, então, quantos adultos entraram no avião, no banheiro do avião para fumar escondido porque não estavam dando conta dessa abstinência? E aí, se eu tenho aí uma pré-adolescente de 12 anos que tem o seu valor, a sua estima, o seu senso de pertencimento e de formação de identidade, de estrutura de relação no celular, nas redes sociais e no WhatsApp, você percebe que a gente tem que dar muitos passos atrás? Porque ela já estruturou toda uma noção de existência a partir desse telefone. E quando isso é retirado dela, eu não estou dizendo que ela tem razão em querer o telefone. O que eu estou dizendo é que a gente não está olhando o contexto, a gente está olhando a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o comportamento dela. Agora, o que está por trás desse comportamento? O que está motivando essa crise que ela está tendo aí? É uma crise, Uma né? crise, um pânico, né? Que a gente vai rotular como birra, ok? É a ansiedade quando buga lá do divertidamente. Exatamente, ela entra em estado que entra em ação o cérebro primitivo, que só sabe atacar, congelar ou fugir. E é isso que ela tenta fazer ali. No manejo da mãe, tem uma coisa muito interessante que ela tenta manter a calma, ela toca no braço da menina, você vê com afeto, dando segurança aqui para a menina. O que a gente precisaria ter feito ali se essa mãe já sabe dessa dependência da filha? Ou não, trabalho pela cara a mãe descobriu ali na hora, não, Marina, total. Porque acho que eu tiraria meu filho do avião, sairia. Sairia dali com ele? Ah, eu sairia. Eu sairia para entender, porque como é que você vai voar com a criança desse jeito, entendeu? Porque eles devem estar indo para algum lugar, né? Devem estar passeando, né? Então, pensa, se organiza e depois volta.
Mas ela, ao mesmo tempo, a mãe tá ali pedindo ajuda, né? A mãe não tá acreditando o que tá acontecendo. Sabe que uma das estratégias em relação a essa questão do cigarro, na época, era deixar o fumante ficar com o cigarro apagado na mão, que só isso já acalmava ele. Sim. A possibilidade, né, dele tava com aquilo. Então, eu fiquei assistindo, eu tô vendo esse vídeo hoje pela primeira vez. Eu fiquei ali pensando até que ponto ela poderia ter se acalmado se a mãe puder, né, assim, voltar esse corpo à homeostase para a gente poder conversar. Então, o telefone tá aqui. Tá aqui, ó. Tá na sua mão, desligado. Tá aqui comigo desligado. E coisas do tipo, filha, eu tenho certeza que você é capaz. Afirmação. Que você, porque falar para ela nesse momento o que está acontecendo é soltar essa menina no meio de uma tempestade. Então você diz, de repente, pegar o telefone e entregar na mão dela desligado. Não entregar, mostraria aqui comigo. Porque meu telefone está aqui. Amiga, porque ali não é só birra. Aí tem uma dependência. Tem um vício ali evidente, não é assim birra do eu quero e pronto, que já não é nem mais sobre o telefone, aí é totalmente sobre o telefone. E essa menina não estava preparada, ela não tinha, acho que entendido o que ela ia ter que encarar para fazer esse voo. Né? Tanto que o cara tenta ajudar ela, você viu que ela fala, vai ser um grosso. O cara vem brincar comigo, vem fazer, né? O cara ainda, de alguma forma, quis ajudar. Né? E para ela veio como uma afronta. Por quê? Aquilo que eu falei. Estágio, né, todo o senso de existência, pertencimento, valor dela e estima está depositado nesse telefone. Provavelmente esse telefone é o mecanismo de autorregulação emocional dela, é o mecanismo de libertação do tédio dela, é para onde ela vai na vida dela, como ela entendeu que funciona a vida. Então, a gente não sabe, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, nessas análises todas, porque a gente não sabe o contexto. Claro. Qual que é o contexto dessa menina, só dessa uma parte do que... É a ponta do iceberg. É a ponta, não tem como saber. Então, tem uma clareza que a gente precisa ter, que é a primeira delas, sem julgamento. Ai, posso contar uma história, um momento que eu fui julgada? Ju, fala. Que é aquele momento que você nunca sabe, né? Mas eu tava numa pizzaria aqui do Rio de Janeiro. Eu fui comer uma pizza à noite. Tinha sido um dia muito difícil, um dia com muitas funções. O bebê tava mais enjoadinho. E tinha uma mulher com uma outra mulher, assim, numa mesinha. E eu tava ali com a minha família e tal. E, de repente, chegou a pizza. Aí, quando eu fui começar a comer, ele começou a chorar e começou a me pedir. E aquela respirada assim, tipo, não acredito. Eu só queria comer essa pizza e tomar esse chopp. Sabe aquele pedido de mãe? Não tô pedindo mais nada, eu só queria isso. E aí, a Ana, que tava comigo, uma babá maravilhosa, assim, a Ana falou, não, pode deixar. Pode comer que eu vou ficar com ele um segundo. E pegou ele, pra ele parar de chorar. E na hora que eu fui virar assim, o garfo, eu vi a mulher falando, eu não acredito. Olha lá, a babá pegou. Eu li os lábios da mulher. Olha lá, a babá pegou. Por que tudo é assim? Por que é terceirizado? Que eu não sei o que... Aí eu olhei e falei, cara, essa mulher tá falando de mim, assim, sabe? Foi meio... Eu tô acreditando, assim. Aí eu já comi aquela pizza, assim, foi meio... Não desceu, né? E aí, depois de um momento, essa mulher foi pro banheiro. Eu falei, eu vou. Atrás. Eu vou para conseguir falar alguma coisa, porque você tem uma vontade de olhar e falar, você não pode me julgar, porque você não sabe como foi o meu dia. Você está vendo um momento dentro da pizzaria que ele está fazendo birra, já é noite, ele está cansado, ele quer dormir, eu tenho uma pessoa para me ajudar. Porque fica parecendo que, assim, você tem uns olhares julgadores. No meu caso, então, ainda que a atriz, é isso que você falou, né? Olha a atriz, olha os filhos dela, ela tem uma babá. Sai na revista, eu tive vários problemas também, amiga, de preconceito, porque eu tive uma que era uma babá negra bonita, e que era uma loucura eu ter babá negra bonita dentro da minha casa. E outra porque era uma babá negra. Então, assim, era muito confuso isso, assim, sabe? Escolhas delas, elas eram felizes trabalhando, elas queriam estar lá. Então, foi meio assim, estranho esse movimento todo. E são pessoas que eu sou extremamente gratas, assim, nesse momento. Mas eu cheguei no banheiro e não tive coragem de falar.
Eu não conseguia, acho que não tinha forças aquele dia para falar. Mas aquilo me marcou muito, assim, profundamente, porque são essas questões. Será que essa mulher tem um filho? Será que ela era uma educadora? Será que ela era uma psicóloga? Será que ela estava me julgando? Que é o lugar do olhar de compaixão. Que nem eu olhando esse vídeo aqui agora, eu falei, meu Deus, olha essa mãe, que desespero. O que ela poderia falar, né? Como agora, também viajando agora de férias, deu ruim no aeroporto, eu fechei o aeroporto e tal. E aí meu filho, ai, não acredito. Ai, não acredito. Não, porque eu quero viajar. Não, porque... Aí teve uma hora que eu fiquei olhando assim e falando pra mim. A frustração dele vinha pra mim. E nós estávamos ali em 5. Eu falei, olha só, o seu melhor amigo, ele tá vomitando desde ontem. Ele também está como você, esperando no aeroporto. Ele também quer ir embora pra casa porque ele não tá se sentindo bem. Eu falei, eu estou aqui tentando ajudar pra todo mundo. Você acha que eu também não quero? Você acha que eu também não quero, sabe? Teve esse papo até ele entender. Mas é aquilo, né? Parece que a mãe vira o foco da criança para jogar. Preciso jogar minha frustração para você. Ai, que saco. Ai, que tem que ir. Não, porque eu não quero isso. Não, porque o fulano é chato. Não, porque aí tudo é chato, tudo é complicado. Tudo... E às vezes você tá exausta, né, amiga? Sim, assim, sim. É isso, né? É duro esse julgamento, né? Muito. É muito. Eu acho que quando tem a birra, eu só tô contando isso, porque quando tem a birra, quando tem uma situação... É assim, primeiro você quer cavar o buraco e entrar dentro do buraco, né? Você fala, não tá acontecendo comigo porque eu jurava que meu filho não faria. Ele vai fazer, gente. Pois é como... Vai fazer, algum momento vai acontecer, mesmo que seja uma criança incrível, uma criança legal, maravilhosa, vai acontecer. Mas ela tem o direito de não saber o que fazer com o desconforto dela se ela não aprendeu ainda. É que a gente acha que a criança tem que facilitar a nossa vida, mesmo sem a gente ter ensinado para ela como expressar de forma assertiva. Amiga, é um movimento neurocompatível. A birra é um movimento neurocompatível, porque é uma estratégia inteligentíssima do corpo para aliviar aquilo que está fazendo mal para ele. Sim. Então, assim, se eu tô com um pico de noradrenalina, adrenalina e cortisol no meu sistema nervoso, eu preciso aliviar isso. É a mesma coisa que eu querer ficar segurando um xixi porque alguém me disse que não seria adequado eu querer ir ao banheiro. Sim. Acontece que aquilo está me gerando um desconforto. O que meu corpo quer fazer? Aliviar aquilo. Então, assim, quando a gente chora, a lágrima contém cortisol. O choro, ele é uma estratégia do corpo para você se acalmar. O balançar as periferias, bater, dissipar a adrenalina com a mão, com a perninha, é uma estratégia do corpo para colocar aquilo para fora, bater no chão, bater na mesa, bater... Claro que o que a gente quer é ensinar o ser humano que nessa hora ele precisa respirar. Mas até que ele tenha maturidade neurológica para fazer isso e, antes de mais nada, porque tem muita criança de 4, 5 anos conseguindo se acalmar mais que o adulto, inclusive oferecendo para o adulto um caminho para se acalmar. Mas por quê? Porque ela aprendeu. Não se trata de maturidade neurológica, mas se trata de aprendi o que pode. Porque ficar nessa onda de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, porque não pode fazer birra, assim, eu ensino isso sempre para os meus alunos, e a resposta é imediatamente sempre a mesma. Pode ficar bravo? As crianças falam, não. Pode sim. Pode sentir raiva? Pode. Pode bater? Não. Enganaram a gente. Ensinaram pra gente que inteligência emocional é aprender a controlar as emoções. Emoção é incontrolável. Vou te dizer aqui. Você pode sentir elas e saber administrá-las. E saber o que fazer, exatamente. É sobre ação, não é sobre emoção. Emoção a gente sente, ação a gente aprende a fazer. Então, tudo bem sentir raiva, não tá tudo bem bater. Tudo bem ficar triste e, apesar disso, eu vou para a escola, que é meu compromisso. Então, tudo bem ficar feliz, sentir muita alegria, não tá tudo bem derrubar o amigo de tanto abraçar. Então, são as responsabilidades de um lado. De ação. De ação. Sobre isso a gente tem controle. Isso eu controlo, isso eu sinto. Isso. Então, aí a gente vai ter uma perspectiva que é a do sentir as emoções é natural. A gente tem um mecanismo emocional que precisa funcionar.
que precisa acontecer. Então, hoje, as neurociências já desbancaram completamente essa ideia do penso, logo existo, de que a gente precisa ter uma razão soberana sobre as emoções. Sinto. Percebo, porque a Percebo. intuição está dentro desse processo, né? Então, Antônio Damasio, que é um neurologista português, escreve mais de uma década atrás O Erro de Descartes, que é um livro bíblia para a gente entender a operação das emoções nas tomadas Sim. de decisão. O erro de Descartes não é porque foi graças ao penso logo existo, Sim. ao pensamento cartesiano, que a gente conseguiu entender que não, que as emoções têm uma função fundamental na vida do ser humano. Só que como a humanidade foi castrando as emoções desde a primeira infância, porque, Sim. vamos lá. Atenção, senhores ouvintes. Outra cena? Pode isso, mãe? Ah, pode, Não, pode. É Vamos, assim, pode. Pode, é para responder lá de casa. É. Quem já disse ou quem já ouviu? Engole o choro. Eu. Ai, uma menina tão bonita com raiva. Não pode ficar brava. Sim, e também, cuidado, você é menina, fecha essas pernas. Não senta de pernas abertas. Não fica triste. Passa. Fica triste que passa. Para de bobeira quando tá feliz. Criança tá feliz, a gente fala, para de bobeira, fica se sacudindo todos. A outra, ai que frescura, come o que tá na mesa, que tem gente passando fome. Tem gente passando fome, sim. Quanta Então, gente tá sem comida. O que eu disse, não precisa ter medo. Uhum. São frases que invalidam medo, tristeza, raiva, nojo e alegria, que são as 5 emoções básicas. Básicas porque nascem com a gente. Porque ninguém ensinou a criança a sentir medo. Quando ela faz uma birra diante de um medo, vem um cachorrinho. Uhum. E aí você fala assim, não, esse cachorro ele não oferece perigo nenhum. Você é adulto. A criança começa a entrar num estado de pânico e começa a fazer uma birra na porta da casa que ela não vai entrar. Sim. Começa medo. E você começa a achar aquele medo bobo. Você começa a achar que aquela birra valida o que aquela criança está sentindo. Só que o medo dela, ele é compatível ao seu de um tubarão, se você se deparar com um no meio do oceano. Sim. Então, assim, todo medo é legítimo. O que a gente vai fazer? Dizer para a criança que ela não pode sentir o medo? Ou legitimar todas as emoções. Isso aí. E aí a gente vai ensinar formas de agir apesar do medo. Uhum. Então, é que a gente, como a gente não sabe como agir apesar da birra, sim, a gente não quer que a birra aconteça. Então, a gente fica assim, meu Deus, começou. E aí, você já entra num looping. Um looping de desespero. E o que eu digo é que assim, a birra... Você dá uma olhadinha de lado pra saber se tem alguém tá olhando. olhando. E quando a birra, ela deveria ser pro adulto, porque ela só é desafiadora porque o adulto não sabe o que fazer. Então, ela começa a ir para esse lugar do primeiro vídeo, né? Não vou comprar e pronto. Porque o que está por trás disso? Filha, eu não sei o que fazer com esse seu mal-estar. Mas é engraçado que parece que não tem ninguém, né? Assim, em volta delas, né? E essa cena a gente me lembrou muito. Teve uma peça maravilhosa que chama Love, 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 que é a Yara de Novaes, amiga maravilhosa, e Débora Falabella, Ari França, faziam, que é um pouco falando sobre essa geração desses filhos que obrigam os pais a darem as coisas. E tinha uma cena no meio da peça que ela falava assim, porque você tem que me dar um apartamento, mãe? Ela falava, eu? Mas eu trabalhei para comprar o meu, então vai você trabalhar, vai você atrás das suas coisas, por que eu tenho obrigação de dar alguma coisa? E era incrível como a Yara falava, porque era exatamente isso, fica parecendo que os pais têm uma obrigação de dar um iPhone, de dar o carro, de dar um apartamento, né? Que muitas vezes demorou anos na sua vida para construir. Uhum. E como essa geração vem, as frustrações dessa geração acabam jogando, né? Não, porque você, pai, mãe, vocês têm que fazer. Você fala, não tem que fazer nada. Eu já fiz que eu dei a vida para vocês. Enfim, é um pedaço de uma peça que diz muito, né? Sobre essa geração de 20, 30 anos que tá ali na casa dos pais, ainda não saíram, não sabe muito bem, né? O que fazer. E essa cena lembrou completamente. Ela falando, porque você tem que me dar um iPhone tal lá, o número, não é isso? É isso, né? Isso. A gente tem, se a gente for pegar historicamente, a gente tem na história da educação, um fluxo que era sempre de que o respeito e a obediência deveriam vir da criança para o adulto, né? Então, a gente tinha sempre um adulto cuspindo fogo enquanto a criança engolia sapo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. Aí a gente entra numa fase ali, século XVIII, né? Aqui para século XIX, que a gente começa
a falar em infância como fase da vida, na infância de direitos. O Estatuto dos Direitos da Criança é de 1990. Tá na hora de... Vamos lá. Né? Então, Vamos assim, lá. vai vendo. Tem um educador italiano chamado Franco Fraboni, que eu adoro que ele faz essa divisão da infância, desde a época da agricultura, quando as crianças, elas viviam junto com os pais, enquanto os pais trabalhavam, tinha uma liberdade corporal até para errar, tinha uma liberdade de ser criança, né? Sim. Então, tinha uma facilidade nesse sentido. E depois, na Revolução Industrial, quando os adultos são colocados dentro desse modelo operacional, né, que a criança é levada para escola, que surge muito dentro desse modelo, né? Da ordem da disciplina por uma lógica da obediência, e que depois vira a infância de direitos. Então, essa inversão que acontece dos filhos dizendo que você é meu pai, você tem que fazer, você tem que me dar, ela inverte a hierarquia. Total. Então, o filho cospe fogo e o pai começa a engolir sapo. Sim. Ou vira um camaleão, que ele vai se adequando para não entrar em atrito. Entrar em atrito com o filho, né? Então ele vai se ajustando, e aí é aquela geração de pais que não consegue dizer não para o filho, e aí os pequenos imperadores vão nascendo. E o caminho assertivo, onde existe igual dignidade e respeito, porque são seres humanos, independente de ser adulto ou criança, que é o lugar que a gente quer, que é esse caminho do meio, né? Ele só vai vir se a gente, entender sobre o funcionamento do cérebro da criança, aquilo que é possível, aquilo que é impossível. Sim. Porque você não vai chegar aqui para mim e falar assim, ai, Marina, eu briguei tanto com o meu carro no caminho porque tava um trânsito e eu disse para ele, voa, carro, levanta agora, cadê a hélice, levanta, voa, e ele não levantou. E eu não consegui chegar no horário, é culpa do meu carro, que não fez o que tinha que ser feito para facilitar a minha vida. Não foi minha culpa de chegar 5 minutos antes, então, se organizar de um jeito que pudesse... Então, essa é uma questão de autorresponsabilidade. Sim. A criança não vai se organizar emocionalmente na hora da birra só porque você quer que ela pare de fazer a birra no meio do shopping. Agora, se você entende que o cérebro dela é incapaz de fazer isso, você já começa a aumentar o seu processo de empatia e compaixão. Sim. Se você entende que não é porque você não teve esse espaço de acolhimento na sua infância que você não pode oferecer, que você pode se curar disso ao invés de ficar se vitimizando nesse lugar, você também vai assumir a responsabilidade de ser o adulto dessa relação. Porque também tem essa frase, né? Não, porque na minha época não era assim. Porque na minha época não existia. Realmente era uma outra época, né? Amiga, e quando você falou sobre podar, me veio uma imagem muito boa que eu fui na casa do Freud em Viena, onde ele atendia ali. Foi muito interessante. E tinha aquelas imagens daquelas mulheres que elas eram internadas, né? Por conta, achavam que eram histéricas. E aí, ao mesmo tempo, você fica pensando um pouco, né, sobre a sexualidade, né? O quanto a mulher não podia se colocar, o quanto não podia colocar, o quanto a sociedade tinha que viver dentro das caixinhas, a religião no meio disso. Assim, é um molde que a nossa geração aqui, a gente está muito na transformação. A gente está no looping do que éramos, a educação que nós tivemos e para onde estamos indo, e os nossos filhos levando a gente para um outro lugar. Não sei se você tem essa sensação de que eu tenho, assim, sabe? Aí eu fico pensando nisso e falo, caraca, as mulheres eram internadas nos anos 70, porque era de histeria, mas que, na verdade, elas tinham alguma coisa a ver com a sexualidade, como se elas não pudessem mostrar. Não é muito louco isso, assim, né? De você... eu tô falando isso, gente, em relação à poda, né? A poda de coisas que a gente não pode se colocar, falar sobre um sentimento, sobre uma situação, sobre uma coisa, como se você não pudesse, né? Você teria que ficar preso ali no seu mundo. Porque para corresponder a uma expectativa social, é sempre sobre isso. Expectativa social, né? Sempre é sobre isso. E a birra, eu nem gosto muito de usar essa palavra, porque ela já vem carregada de frustração. Sim. Ela fez birra, já vem com frustração, né? E eu gosto de olhar a birra como uma oportunidade de aprendizado, porque ela é um gargalo para a autorregulação emocional. A criança que não faz birra, ela não aprende a entrar em contato com o desconforto e se recuperar dele. Porque ela é podada, é isso. Interna essa mulher, porque ela tá querendo botar um negócio para fora, só que se esse negócio não vem à tona e não vem alguém sem julgamento orientar o que ela pode fazer com isso... Ela é considerada como louca. Era louca na época, né? Usava-se esse nome, né? Por isso que eu fico muito esperta com a criança que não se desorganiza emocionalmente. Chega uma mãe para mim e fala, não, ela nunca fez birra. Eu falo, oi...
essa criança está performando. Entende? Eu tenho uma cena, amiga, que foi uma lição para mim, que foi até, eu fui depois, escrevi sobre isso no meu pós-doc, quando eu fui entender o que realmente tinha acontecido naquele dia. Eu entrei numa sala de aula com crianças de 6, 7 anos de idade, com uma caixa toda colorida, cheia de fita pendurada. As crianças, obviamente, fizeram o quê? Levantaram um tsunami na minha direção para pegar a caixa, para ver o que tinha dentro. Imagina a caixa cheia de brilho, cheia de fita pendurada. Uma criança ficou sentada, organizada, esperando a vez, esperando chegar nela a novidade. Para mim, Foi estranho. o problema tá ali. E você foi Como até ela? O porque que é você um fez? impulso natural. Não, depois fui É. conversar com essa criança e com a família para dizer, tá tudo bem ela ficar curiosa. Tá tudo bem ela Porque era colocar como se para ela fora não o impulso. pudesse. Entendeu? Tô aqui, assim, sabe essa ideia de, nossa, nem parece que tem criança, que gracinha sua filha, não parece nem que tem criança na casa. Agora vem cá, tô curiosa. Pensando sobre escola, tá? Como que funciona isso, assim, na escola, que você junta muitas crianças ali, numa escola mesmo, de educação e tal, ali. Como que é isso, assim? Porque se uma criança faz uma birra, pode ser, né? Aí começa. O segundo Efeito- faz, efeito. O contágio, feito onda, dominó, né? Dominó, efeito dominó. É. Como um professor, uma professora ali daria... A birra que começa a birra coletiva, né? a birra Mas todo mundo. coletiva, aquela criança que morde, Aham. aquela criança que volta unhada, entendeu? Tá muito agressivo. Como essa professora poderia Fazer esse manejo. manejo ali? Porque normalmente tem 10, 15, 20, né? A gente tem que ter as estratégias preventivas. Então, é como quando você entra num avião, vem os informes. Em caso de despressurização, em caso de pouso na água, em caso de incêndio, em caso disso e daquilo. Mas a criança que saiba como lidar com o incêndio, com a despressurização na hora que ela vier, sem ninguém ter explicado para ela em caso de o que é para ela fazer. Sim. Então é por isso que eu insisto nesse lugar. A educação emocional, ela tem que ser preventiva. Eu não posso soltar a criança na vida sem dizer para ela, amor, vai chegar um momento que você vai ficar muito brava com alguma situação. Nessa hora, vamos fazer de conta que a sua mãozinha é uma estrada e que a outra é um carro que vai... Estamos aqui com os dedinhos abertos, respirando e acalma. Eu faço isso até hoje. Depois que a Marina Elias, na verdade, ela ensinou ao meu filho me ensinou. E aí eu olho para ele e faço assim. E funciona, né? Porque você Aqui. para. Vou pegar aqui uma parte Agora, do cenário amiga, pra te responder. Ó. Não, porque eu fico pensando também o quanto também os professores, né, não precisam assim de uma certa Sim. reciclagem, de uma... Primeiro que, gente, na boa, eu não me conformo que a gente viva assim num país que os professores não têm os melhores e os maiores salários, assim, que são as pessoas mais importantes da vida. De uma criança. Gente, é só a gente fechar os olhinhos e a gente lembra de quem foram nossos professores no prézinho, quando eu ia. Pra bem ou primeira pra mal, série. né? Mas assim, são pessoas assim que mereciam um reconhecimento que não tem. A Marina é professora, para quem não sabe, tá? E aí eu fico pensando isso, o quanto não precisa ser valorizado os professores, né? O quanto é a fatia de quem dá aula numa federada, né? Você sabe, ou numa outra. Então, eu fico pensando, assim, porque também falta, eu acho que é um estímulo, um investimento, Vamos lá. um preparo mesmo, assim, sabe? Que pudesse dar oportunidade para esses professores chegarem, assim, com outro bem-estar também. Porque eles precisam estar muito bem. Para conseguir passar adiante, não? Eu vou te responder disso, eu vou falar do negócio da avalanche, do dominó lá, que você perguntou antes, só para a gente concluir esse assunto. As estratégias preventivas em sala de aula são fundamentais para o efeito dominó ser o contrário. Sim. Então, se uma criança se desorganiza, ela precisa saber para onde ela vai. Aí o cantinho da calma é muito funcional. Precisa ter um guardião da calma na sala de aula, que é normalmente uma criança que faz esse manejo melhor, ou um assistente, porque nunca vai ter um adulto só, com um monte de criança, que possa conduzir e orientar essa criança até que ela se acalme e possa voltar para o coletivo para não contagiar
contagiar o coletivo, senão vai acontecer a birra coletiva, né? Esse lugar aqui é um lugar maravilhoso, igual o do carro. Isso aqui foi meu filho que construiu quando tinha 4 anos de idade. Que ótimo. Pra acalmar a si mesmo quando a pandemia Vermelho. começou e ele descobriu que não ia ter a festa do pijama dele, do aniversário de 5 anos dele, Ficou porque ia estar no frustrado. meio da pandemia. Então, vermelho, pare. Porque se eu agir com a raiva e não apesar da raiva, eu não vai vou ser agir uma boa bem. escolha. O processo de Amarelo do atenção. de ficar parado. Atenção, eu preciso ficar esperando a hora de agir. Não dá para agir ainda, porque essa calma, né? Isso aqui é o semáforo da autorregulação emocional. E o verde, ok, agora eu posso agir apesar da raiva, porque eu me acalmei. Sim. Então, essas estratégias lúdicas em sala de aula, elas vão garantir que o contágio não seja da criança desorganizada pela birra para o resto da sala, e sim do resto da sala calmo para a criança. E essas pessoas vão aprender a não julgar a outra, né? A acolher e ajudar ela a se organizar. Esse lugar do professor, amiga, quanto mais eu trabalho com criança e adulto, mais eu tenho certeza que porque exigem uma né, o sistema de ensino no Brasil exige uma titulação, por exemplo, para você dar aula numa universidade. Quando o que você precisa é dela para entrar na educação infantil. Claro. Mas a sociedade não está preparada para essa conversa. Porque é na infância que a gente estrutura toda a base. Claro, com certeza. A sociedade vai mal porque a gente beira a infantofobia e a gente não está preparado para uma criança fazendo birra no shopping. A gente julga essa mãe. Fora aquelas pessoas que não gostam de crianças, né? E vão para um hotel que não podem crianças. Foi aprovado. Várias coisas, né? Ai, não, entra no restaurante e fala, não, tem criança, não, quero sentar longe de criança, né? Foi aprovado agora há pouco tempo, algumas regiões nos Estados Unidos e na Europa, leis que determinam 18 meses de licença maternidade para mãe. Na Suécia. Na Dinamarca, na Suécia. Na Suécia foi o mais recente agora. Sim. Então, assim, quando um país que entende que a mãe ou o pai participando, né? E agora são os 18 avós, meses, né? agora o avô e a avó tem licença. Imagina que bom. Quer dizer, então assim, Eles recebem, gente. Eles recebem salário para ficarem cuidando das crianças. Porque eles entendem que quando você cuida da formação da criança até os 2 anos de idade, dos mecanismos neurais que são formados ali, você está cuidando da economia do país, do desenvolvimento sustentável do país, porque são os futuros adultos. E acredita na educação, né? Acredita na educação, exatamente. Nosso trabalho é de formiguinha, hein, amiga? Amiga, mas a gente está aqui para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que hoje a gente também tem ao mesmo tempo que tem um excesso das telas, a gente tem acesso às informações, né? E eu acho que muitas informações são bem-vindas, eu acho que tem um filtro que todo mundo tem que fazer, mas eu acho que já falar, assim, quando a gente pensa na minha educação, na sua, dando para os nossos filhos, já não tem o tapa, o castigo na parede, né? A gente, amiga, porque isso também está acontecendo muito, né? Mas ainda acho que o diálogo já está aberto. Sim. As pessoas já estão tendo consciência, né? Tem criança que fala, não, eu vou te denunciar, mãe e pai, entendeu? Mas já tem noção um pouco dos seus direitos, né? Do que é crime. É que é muito curioso, porque a infância, embora hoje seja uma infância de direitos, embora a gente tenha o ECA protegendo a criança e o adolescente, a gente está falando da única organização social que precisa da classe que é o seu agressor para ser defendida da agressão. Explico. Uma criança e um adolescente não vão fazer uso do ECA numa delegacia para fazer uma denúncia. Para todo mundo entender. Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tá. Só para todo mundo fixar. Então, que inclusive a gente deveria eu conheço o sair com ele da Estatuto do maternidade. Idoso, né? Tá. Eu que fiz Doris de Mulheres Apaixonadas, eu conheço o Estatuto do Idoso, aliás, tá, gente? A Doris podia ser um case, né? Pra gente analisar Nossa! De limites, de birra, né? Sim. Da falta de limites, né? Mas, e aí, de novo, né, assim, a falta de limite que vem porque o adulto não sabe o que fazer com aquilo. Sim. Então, às vezes, ele prefere não fazer. Né? Assim, eu não sei o que eu faço com a birra que vem da criança, eu só consigo oprimir em cima, eu só consigo fazer birra de adulto em cima, então eu prefiro não entrar em conflito. Sim. Né? Sim. É assim, amiga, a gente vai precisar dar muitos passos atrás e rever a nossa condição de feridas que a gente carrega da nossa infância para poder permitir que uma nova história, né, comece, né, uma nova história
com mais respeito, com mais autonomia, com mais liberdade. Ontem aconteceu uma coisa que foi muito especial. Fazia muito tempo que meu filho não fazia uma birrona. E ele queria tomar um açaí. E de manhã a gente combinou, ele está de férias ainda, a gente combinou que eu ia levá-lo depois do almoço para tomar esse açaí. Aconteceu que ele começou a ter febre. E já era o 3º dia. Tinha passado de noite, mas aí a febre voltou no meio da manhã. E aí eu falei, filho, conseguiu encaixe no pediatra? Vamos logo, antes que a gente tenha que acabar indo numa emergência de madrugada. Sim. Ele começou a sentir dor na garganta, no ouvido, a gente foi. E aí realmente ele estava com otite, estava com uma faringite já bem importante e comentei com o pediatra do açaí, porque tem crianças que não se afetam muito pelo gelado. O Pedro eu sei que não fica bem, que ele toma um sorvete, uma coisa assim, e fragiliza a garganta. E aí o pediatra falou, esse açaí vai precisar esperar essa condição passar. Mãe, por que você foi falar do açaí? Falou isso? Eu conheço todas essas frases. E aí, obviamente, ele saiu dali, é sua culpa, é tudo sua culpa, você isso, você aquilo, porque você falou, né? Eu ainda, depois que passou, eu vou já voltar na situação, mas eu falei para ele, filho, era isso que acontecia com o mensageiro. Na Grécia Antiga, né? Quando na formação da civilização, quando o mensageiro saía de uma cidade para levar uma notícia para outra e essa notícia era ruim, matavam o mensageiro. A culpa era dele. Porque é ele que está trazendo a notícia ruim. É o que acontece com a gente, com os nossos filhos. Sim. Quando a gente chega com a notícia do limite, eles acham que a culpa é nossa. E aí, o grande barato é como é que a gente consegue trazer essa notícia para a criança, mostrando que a gente está ao lado dela. Que não é a gente que está colocando a barragem no rio. A gente está acompanhando ele junto. E aí, filho, você não sabe o que aconteceu. Não vai poder tomar o açaí mais. Porque você tá com faringite. Só que não fui eu que dei a notícia, né? Foi o pediatra, mas a culpa era minha, porque fui eu que falei. Foi salva pelo pediatra. Mas fui eu que falei. Aí o que aconteceu? Ele entrou no carro e aí começou perna para todo lado, chutando tudo. Se desorganizou completamente e ali foi o gatilho para ele trazer à tona um monte de coisa que estava guardada ali. Olha só como... Mentira! Coisas... A ponta do iceberg... Férias. É o comportamento. Aí, não, e ter dor, né, amiga, de garganta, todo mundo, isso é real, né? Quando você tem essas dores no corpo, garganta é algo que você quer falar e não consegue. É algo que está preso, o corpo vai e fala, né? Eu acredito muito nisso também. Eu acredito muito também, mas aí é o barato a gente ter... lembra, eu dei os exemplos todos dos bichinhos ali antes, né? Esses bichos não são criação minha, não. Eles são um protocolo da comunicação não violenta, desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, para a gente entender a comunicação que começa... A intrapessoal, a gente com a gente mesmo, né? Quem sou eu nesse momento da birra? Se eu tô dragão cuspindo fogo, se eu tô camaleão me adaptando para a criança não se desorganizar. Mas por que você falou com o pediatra? Porque ele tinha questão com gelo? Quem? Você foi falar com o pediatra do açaí? É porque eu sabia que ele não ia poder tomar o açaí. Eu queria o respaldo do médico, porque ele fica mal. Você foi pedir ajuda. Eu quis trazer à tona aquilo junto com o médico para não parecer uma só responsabilidade minha, mas para ter a circunstância externa para eu poder me colocar ao lado dele. Então, para eu não ser dragão cuspindo fogo, para eu não ser camaleão me adaptando e fazendo as vontades dele na hora da birra para não dar ruim, para eu não ser engolidora de sapo, deixando a vontade dele ser feita, mas para eu ser girafa. Ser girafa? O que é ser girafa? Vamos lá. Girafa é o animal modelo. A Marina está no zoológico neste momento. O zoológico da dragão? É o dragão? É a girafa? Amiga, a girafa é o animal modelo da comunicação não violenta. Vamos lá, por quê? Vamos entender ela isso. Olha tudo por cima. Essa é uma das coisas. No sentido de olhar o contexto. Então, eu poderia ali me prender na birra do açaí. Não é sobre o açaí. É muito reducionista eu olhar o comportamento da birra da criança e achar que é só sobre aquilo que está acontecendo. Eu preciso olhar um contexto maior. Então, a girafa, ela já começa tendo as orelhas para fora. Então, ela tem uma escuta ativa. Essa orelha que realmente escuta e percebe aquilo que está acontecendo para avaliar a situação a partir do ponto de vista também do outro. Então, escuta a criança até o fim.
Entende o que ela tem para trazer. Porque se eu tivesse ali no carro, imediatamente diz, pode parar de dar chute no carro, pode parar de gritar, não é culpa minha, responsabilidade minha que você não vai poder tomar o açaí. Não, eu deixei aquilo vir. Eu estava dentro de um espaço de segurança no carro com ele. Então, deixa eu entender o que é que está por trás dessa birra do açaí, porque não é possível que seja só sobre o açaí. Sim. Escuta ativa. A girafa, Deixou ele falando. Deixei. Eu já vou te contar o que veio. A girafa, ela tem os olhos posicionados lateralmente, para enxergar o contexto de forma mais ampliada e não só a ponta do iceberg, né? Então, ela vai ver, ela quer enxergar 360 graus. Ela tem 4 metros de traqueia para separar aquilo que ela escuta e vê daquilo que ela leva para o coração. Porque é no meio dessa birra que vai vir. Só chata, eu não sou mais seu filho, eu vou embora dessa casa, você é uma mãe já tá horrível. Na fase de que eu vou embora dessa casa? Não, lá em casa passou já veio Já antes. passou. Vai embora daqui. Não, não sou mais sua filha, você é a pior mãe do mundo. Ai, meu Deus. Porque quando a gente escuta isso, não é sobre a gente, é sobre algo que a criança não está dando conta e está tudo bem, é sobre a notícia que a gente trouxe, é sobre o mal-estar da criança em relação àquele limite. E a gente precisa ter esses 4 metros de traqueia para não levar para o coração, para não começar assim, ai meu Deus, eu faço tudo por essa criança. Será que eu consigo 8? Porque eu tenho 2 Eu tenho 2 filhos. O que você acha? Pode ser bom, né? Pode ser Mas ótimo, conta, amiga. E aí? E aí você vai com o pescoço de girafa, não leva para o coração e fala, deixa eu entender o que é que está acontecendo aqui. A girafa, ela é um dos maiores corações entre os mamíferos. Não sabia. Porque precisa ter muita generosidade e coração grande nessa hora, né, amiga? Muito. Claudinho, eu quero imagens de girafa por aqui, andando no episódio, por favor. E aí tem uma coisa muito legal da girafa amiga. na hora da birra, que é agora a cereja do bolo. Vai, cereja. Qual é o som que a girafa faz? Atenção, ouvintes. Qual o som que a girafa faz? Qual é o som? A gente não sabe. Porque durante muito tempo a gente achou que as girafas fossem mudas. Porque ninguém consegue imitar o som da girafa, ninguém nunca ouviu o som da girafa. Porque girafa se comunica com girafa. Ela fala para quem tem que ouvir. Então, na hora de corrigir os nossos filhos, na hora da birra, a gente precisa preservar a intimidade, a privacidade da criança para ela não ser mais ainda exposta. Então, assim, meu amor, eu tô entendendo que tá difícil, a gente vai conversar sobre isso já. Vamos sair daqui, vamos até o banheiro comigo, vamos até o carro, vamos até em casa, vamos até o quarto se eu tô em casa e tem mais gente. Como é que eu preservo a privacidade? Porque só a criança que precisa ouvir a correção. Não preciso soltar a coisa em público, no meio na frente dos amigos. Não vou te dar o telefone. Entendeu? Então, os megahertz do som da girafa não são audíveis ao ouvido humano, porque não precisa. Por isso ela é o animal símbolo da comunicação não violenta, porque ela tem essas características de percepção ampliada. E aí... Olha, eu vou ficar com essa imagem da girafa agora. Deu birra. Eu vou lembrar. Vai, fala, vou me engirafar. Vou me engirafar. E aí, você olha para aquela criança de 9 anos dentro do carro, você, Marina, e fala, aí tem. O que veio à tona? Maria acabou de começar um processo de gravação. No último que ele viveu... aconteceu dele ficar mais sozinho. E aí ele tá achando que vai ficar longe da irmã de novo. E conforme eu deixei vir aquele mal-estar e fiquei ouvindo, veio a frase. Porque agora você vai trabalhar e o papai vai ter que levar a Má na gravação e eu vou ficar sozinho. Era sobre isso. E ele pegou o trampolim a sair. Exatamente. Então, deixei esgotar aquilo. E quando acabou... Ele me deu um abraço, amiga. Eu fico emocionada de lembrar. Ai, meu Deus. Ele me deu um abraço e falou, ainda bem que eu sou seu filho. Ai, que bom, amiga. Parabéns. Parabéns. Amiga. Alô, girafas. Girafas que estão nos ouvindo. Chegaremos lá, tá, gente? Calma. Mas, amiga, isso tudo... Ai, Pedro é um menino tão doce, tão legal, gente. Ele é muito bacana. Então, isso tudo, só para concluir, passa pelo lugar de quem sou eu na hora da birra do meu filho. Sim. Então, gente, vamos sair desse lugar de o que fazer para parar a birra do meu filho, como falar com a criança na hora da birra, e vamos deslocar essa pergunta para
quem sou eu na hora da birra do meu filho. Eu sou um adulto querendo constranger ou acolher. Sim. Eu sou olhar julgador ou eu sou maturidade que orienta. Entendi. A gente pediu, gente, lá nas nossas redes sociais, que alguém mandasse pra gente alguma historinha sobre birra. E a gente escolheu aqui algumas. Muito obrigada para vocês que estão participando. Continue, se inscrevam no canal. E olha lá. _MP_. Quem tem filho tem história de birra? Sim, clássico de mãe que está no shopping. Não vai pagar aquele absurdo daqueles brinquedos que andam de controle remoto. Vamos combinar que é bem caro, ela tem razão. Chora, grita, se joga no chão. Aqui os meus agora são tranquilos porque entendem bem minha situação financeira, mas quando acontece eles não sabem lidar com a frustração e a gente também não sabe o que fazer com aquilo. Geralmente pega no colo, sai daquele local, sei lá. O que eu fiz, só sei que passei muita vergonha. Bem-vindo ao time, Rê. Próximo, é isso, né, gente? Mas também é não ficar tão preocupada com, assim, com a vergonha alheia, entendeu? É muito bonita essa fala dela, porque se você observar, ela escreve, sei lá o que eu fiz, só sei que passei muita vergonha. Ela nem coloca lembra. A carinha rindo. Ela não coloca a carinha de sofrimento na vergonha, porque é isso, se ela entende como natural, como parte do crescimento, e o que ela fez foi que ela orientou, que ela acolheu, e agora eles entendem. E ela explicou, né, uma situação dela que ela não poderia gastar. Isso. Nossa, eu saio falando, não tem dinheiro aqui não, mãe, né, carrinho, não tem dinheiro. Acho milionário esses carrinhos. Próximo, vamos lá. Lucinha Amaral, querida, muito obrigada, essa é minha conhecida, maravilhosa, uma advogada maravilhosa. As pessoas não entendem que a birra é um curto-circuito emocional e que, nesse momento, a criança precisa de acolhimento e ser acalmada, para depois sim serem expostas explicações serenas necessárias. Horas, quando um adulto que amamos está estressado, o que fazemos? Calma, tudo vai ficar bem. Agora, quando a criança se estressa através da birra, por desconhecimento das suas emoções, toma bronca. Precisamos evoluir. Oh, querida, obrigada. Tá certo, é isso que a gente acabou de falar. E Lucinha, tem uma coisa muito bonita, obrigada pela sua escrita, que é o acolhimento e o ser acalmada, que às vezes, vocês já repararam, vocês que estão ouvindo a gente, que quando você pede calma para a criança no meio da birra, piora? Piora, exatamente. Porque, na verdade, ela precisa poder expressar. E o fluxo já começou, é a onda. Vamos entender 3 Is fundamentais para você lembrar nessa hora, das emoções. Elas são incontroláveis. Então, já começou. Já começou. Então, você vai trabalhar para a próxima. Sim. Né? Elas são intermitentes, ou seja, elas não vão durar para sempre, elas vêm e passam como uma onda. Sim. E elas são imparciais, ou seja, não existe rompante de emoção bom ou ruim. Ele está acontecendo e pronto, goste você ou não. Você vai e não existe emoção boa ou ruim, todas elas têm uma função. Não, é a imagem da onda, né? Ela vem, ela vai se acalmar, ela vai passar. Faz parte. Então, às vezes, é mais do que querer que a criança se acalme, é permitir que a expressão da emoção venha, que ela vai passar, a criança vai se acalmar e a gente vai trabalhar para numa próxima ela vir de uma maneira mais regulada até que ela pare de acontecer. Sim. Contando com o desenvolvimento e a maturidade neurológica. Não, e é a mesma coisa assim, gente. Eu e a Magi, enfim, a gente trabalhou numa peça linda que se chamava Nosso Irmão. E às vezes quando ela vinha contar alguma coisa, eu, calma, vai passar. Eu sou a alegria do chá. Quer um chazinho? E ela toda ansiedade, assim, calma, vai passar. E aí você oferece a escuta. E aí, quando você divide algo com uma amiga, né, ou com alguém, você consegue ter um olhar de fora, né? Você não tá ali no meio do problema, né? O que você fala? Marina, ó, aqui. Pode ser, né? Acho que aí os circuitos, eles se falam, né? Porque às vezes realmente tá em curto-circuito, você não consegue olhar aquela situação. Agora, você não parou para pensar no problema disso, né? Porque de tanto você me acolher e permitir que eu coloque para fora, agora você dançou, bonitona, porque eu só vou trazer os problemas para você. Pensa se eu vou querer falar com outra amiga. Deus do céu, que bom. Mas, amiga, não estou é isso. Estou aberta, e coração não é aberto. Não é isso que a gente quer dos nossos filhos, que eles venham pra gente quando os problemas acontecerem. Claro, então, tem processo de confiança, né? E aí eu vou pra você, porque eu sei que você vai me permitir ser autêntica na minha dor. Sim, né? Claro. Mas dá pra trocar a bolsa, diminuir? Só um pouquinho.
Luanda Feres. Eu entendo e acredito nas teorias que explicam de onde a birra vem, mas o cenário é muito complexo, isso é uma certeza. Muitas vezes aquela mãe que surta vem de um ambiente sem rede de apoio, sobrecarregada de funções, fisicamente fora do que gostaria, com os hormônios malucos. Aí você fica em um duelo interno de preciso ter calma, sou adulto da situação, mas estou sem energia, esgotada. Perfeita. Perfeito. É assim, são todas nós sentimos assim. E Luanda, fique tranquila, porque você não precisa gabaritar. Você não precisa sempre ter calma, sempre conseguir, sempre... É assim, a gente está falando sobre minimizar prejuízos, né? Então, como é que a gente consegue não piorar a situação da criança na hora da birra? Nessa hora, o silêncio é uma ótima estratégia. Sim. Porque, assim, você não está dando conta... como a Rê falou, sair da situação, né? E tá tudo bem mostrar a sua vulnerabilidade para o seu filho. Gente, eu lembrei agora, a gente gravou um episódio sobre sono, né? E aí eu lembro quando a criança dorme, aí você sai assim, né, devagarinho do quarto. Quando você sai do quarto, aí você descobre que você tem um monte de coisa pra fazer, né? Que aí ele tem um marido, tem que jantar, tem que esperar, tem que... Eu já voltei e falei, vou dormir aqui mesmo. De tão cansada. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Abraça a criança e abraça fica. Aí só tava o cachorrinho assim me esperando. Eu, vem aqui. Abraço, cachorro. Porque, cara, às vezes é desumano. Às vezes tá com a cabeça. Gente, por isso que às vezes tem esse lugar, né? Vamos fazer uma escova, né? Uma unha. Ai, eu fiz unha. Gente, isso é tão bom. É tão bom pra mulher, porque também a gente tem que saber lidar com essa... É a famosa frase, né? Principalmente quando eles são pequenininhos, assim, o bebê dormiu, você fala, será que eu tomo banho? Aí você fala, não, acho que vou tomar uma cerveja. Não, acho que eu vou dar só uma relaxada. O bebê chora. Tipo, não dá tempo, né? Eu acho que é isso, né? Você vai ficando muito sem energia. Amiga, na volta das minhas férias, eu juro, eu dormi acho que 12 horas direto. Quando eu me mexi, eu dormi na mesma posição, de ladinho. Assim. Aí eu mexi, eu falei, gente, eu dormi desse... Acho que eu não me mexi de tão cansada que eu tava. Vai no parque com eles, vai, corre atrás, volta, vai. Mãe, oi, água. Vai acumulando, né? Vamos, próximo, acabou... Marina Lopes, sempre acontecia no cenário de chamar atenção. Muitas vezes eu estava realizando outras funções como cozinhar, lavar a roupa e de repente era uma explosão de se jogar no chão, agarrar minhas pernas e gritar. Aí eu sempre ficava na dúvida se eu parava o que estava fazendo para dar atenção ou tentava explicar que eu estava realizando algo e não podia atendê-lo naquele momento para não atender sempre na hora que quer. Isso é uma boa... Porque, na verdade, ele está pedindo a atenção dela aqui, né? Qualquer que seja a sua escolha, Xará, você vai precisar se conectar com a criança para dizer para ela que agora você está ocupada e que assim que você acabar, você vai ficar com ela. Ou para dizer, estou aqui para você. Só que você vai ter que se conectar com ela para isso. Não adianta estar ali lavando louça e falar assim, agora eu não posso. Porque a criança não consegue falar assim, beleza, deixa eu esperar aqui. Mamãe, depois que acabar a louça, isso, ela tá aqui esperando. Aí eu continuo meu descontrole. Então, uma forma de prevenir isso é fazer a manutenção dessa conexão. Eu sempre oriento as famílias a terem um tempo de conexão diário com os filhos. Sim, 1 hora... Assim, em 5 minutos, amiga, que você possa dedicar a criança todos os dias para encher o potinho dela de atenção. Mas será que nesse caso, se a Marina chamasse ele para ajudar ela lavando a louça, não seria legal? Colocar um banquinho ali em cima, falar, vou te dar o pano aqui, você vai ajudando, a gente vai conversando? Com certeza, amiga. Porque eu não sei qual a idade, claro, mas seria uma opção. Com certeza. Entendeu? A gente não vai estar sempre disponível para as crianças, mas a gente pode incluir as crianças nos nossos afazeres para que elas possam pertencer, né, àquela rotina. Eu acho. Tem mais um ou foi? Foram todos? Sara Silva. Sobre a birra que a Regiane falou, era o momento do pai educar. A mãe não deveria interferir com vergonha dos... sobre a história do parque, né? Com vergonha dos outros. A mãe achando errado ou não precisa dar essa oportunidade ao pai de educar o próprio filho. Já a segunda birra, eu ainda não passei por isso, mas normalmente não ligo para as pessoas ao meu redor. Eu não sinto vergonha da minha filha chorando, os adultos maduros sabem que o mundo não é a Disney, crianças choram e precisam ser educadas, sim. Então, mas no caso ali do parque, Sara, eu não achei que a mãe tivesse com vergonha, não. Na verdade, eu achei a mãe tão esperta, porque ela ofereceu um outro objeto que tirou a atenção.
Eu é um acho que, na verdade, quem redirecionamento. estava fora ali de controle foi o pai. Eu senti o pai, assim, um pouco, tipo, tenso daquela criança tá chorando, não sabia o que fazer. Ele se perdeu tanto quanto aquela criança, sabe? Achei que a mãe foi espertíssima, assim, de pegar e, tirar. Da E deu situação. resultado, a criança parou. O barato é que esse casal, e a gente precisa normalizar isso, possa voltar para essa situação entre eles e depois com a criança para falar, e aí? Como é que foi esse nosso jogo? Pô, eu quero que você interfira quando você perceber que tem um outro caminho. Ou então, me ajuda, vem junto comigo, né? Assim, Você diz o quê? Da relação? de ter esses combinados. Ai, gente, esses combinados, eles são importantíssimos, né? Super. Porque o pai vem de uma educação, a mãe vem de outra. Aí vocês têm que fazer uma terceira educação do que vocês acham. Às vezes o pai não quer, a outra mãe quer. Nossa, e tem uma coisa que eu acho muito importante, que eu tenho um caso bem próximo, assim, quando o pai invalida a atitude da mãe. Isso é muito sério, porque assim, é uma atitude que assim, ela não se sente mãe, assim, ela tem grandes questões e ela fala, poxa, porque na hora que eu consigo me impor, vem o pai e tira. Tudo vai depender. Se essa criança está em sofrimento, por exemplo, eu tive uma vez um casal que eu estava atendendo que o pai, o recurso dele era bater, e a mãe dizia assim para mim, eu não interfiro para não tirar a autoridade dele. Eu falei, claro que não. Porque você como mãe, é pior para a criança sofrer uma violência com você assistindo, que é a única possibilidade de salvação dela ali, sem fazer nada, porque você vai proteger o teu marido, que é um adulto maduro, e não vai proteger a criança que está sofrendo violência física. E se fosse uma violência emocional ou mental, amiga. Então, assim, diante de uma situação dessa, o pai vai procurar ajuda, o outro adulto vai procurar ajuda para se regular. Agora, a mãe não interferir para não tirar a autoridade do pai, e a criança está sofrendo violência na frente dela, ela não faz nada. E ela se sentiu como? Não, a gente foi trabalhando, então me ensina como fazer isso. A gente foi trabalhando, principalmente dizendo para a criança, você, em hipótese alguma, por pior que seja o que você faça, merece apanhar. Então, o papai vai precisar de ajuda, o papai vai aprender como fazer de outro jeito que não seja batendo, porque violência não tem razão de ser. Então, nessa hora eu vou atravessar, eu vou entrar no meio. Como é que eu faço isso? Ricardo e eu, a gente faz esse jogo sempre, de maneira lúdica, um vê que o outro tá descontrolado, papai agora vai precisar jogar uma água no rosto e a gente vai ajudar ele a entender que a gente não vai fazer chantagem, não vai ameaçar. Tipo, ele entendeu que ele tem que se retirar do sai momento. de cena. E aí, entende? Porque a criança, ela não pode sofrer violência na frente desse adulto de segurança dela que não está fazendo nada para proteger o outro adulto. Quer dizer, que lugar é esse? Que a gente expõe uma criança e humilha e constrange uma criança, deixa ela sofrer violência física. E no caso que eu te falei desse exemplo, é muito complicado, porque aí o filho não dá o valor para a mãe. É como se, quem manda aqui é meu pai, não é você. E é horrível. E, na verdade, ele não fazia de mal. Assim, eu não estou falando de uma situação, ele faz de maldade. É porque ele é tão dono da situação, do controle, que aí ele tem o controle sobre ela, sobre ele, então ela não valida o que ela fala. Isso é uma loucura, né, amiga? Acaba com o casamento. O problema, uma das grandes questões. Quando a questão pedagógica passa a ser conjugal, né? Porque é uma questão pedagógica. Tá tendo um desajuste, aí, um desequilíbrio na forma de educar. Esse casal precisa buscar ajuda, precisa buscar orientação, porque senão vai acabar o casamento. Claro. E ainda por cima vai cair na conta da criança. E essa criança ainda vai ouvir, a gente está se separando por sua causa. É aquela frase assim, antes de ter filho, a gente nunca brigou. Aí pega e fala isso na frente da criança. É complicado. A gente não pode cobrar essa fatura emocional de uma criança. Jamais, eu sou responsável pela desarmonia do meu pai e da minha mãe. Nunca, jamais. Gente, esse episódio de birra, vamos combinar? Temos vários exemplos. Várias coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, mande, né? De repente, no próximo episódio... Faz uma parte 2. A gente faz a birra do parte 2. Deixa eu estruturar dentro de uma palavrinha para vocês saírem daqui com uma coisa fácil na cabeça. Sim. Eu gosto de pensar assim, a hora que começa a birra, eu bato no peito e falo, vem em mim. Porque eu sei que eu sou a única pessoa capaz de me regular nessa hora. Você? E aí eu penso assim, birra é uma ova. Ova.
observação. Eu vou olhar com olhos de girafa esse contexto. A imagem da girafa é maravilhosa, V, amiga. Maravilhosa. V, validação. Tudo bem a criança se sentir mal, não tá tudo bem, ela sair destruindo, virando a mesa, né? Então, eu vou validar a emoção e vou ensinar novas formas de expressar essa emoção. Eu controlo a ação. Então, O, V, observação, validação da emoção. E o A é o acolhimento. Eu acolho essa criança entendendo eu que... ouço, eu valido e eu acolho. E eu acolho, é uma ova. E entendendo no acolhimento que não é nesse momento que você vai ensinar um repertório de ação para ela. É Depois depois de que ter isso passado. Principalmente não precisa ser à noite, antes de dormir, porque senão ela Isso. não vai fixar também no outro dia. É isso, gente, é bastante paciência, né? Eu acho que quando vem uma birra, assim, eu dou uma respirada fundo e penso... O que ele tá querendo dizer com isso? Né? E tento ter um pouco de controle. Tem que pensar que a criança tá bêbada. Ah, não. Pelo amor. É girafa, é bêbada. Por quê, amiga? O que o álcool faz? A primeira coisa que ele desliga é o nosso córtex pré-frontal. Sim. Que eu falo que é o verdadeiro CPF do ser humano. É o córtex pré-frontal. Pagou. Que Pá, é isso? desligou. Essa região que a gente tem aqui atrás da testa, que é o nosso cérebro racional, nosso terceiro andar do cérebro, né? Que é o lugar onde a gente tem a possibilidade de aprender a autorregulação emocional, habilidade de planejamento, entender causa e consequência, que no momento do rompante emocional, e essa região do cérebro começa a se desenvolver aos 4 anos de idade, e termina lá de 25 anos, tem pesquisas querendo jogar para 30 hoje das neurociências, mas só para a gente entender que o cérebro da criança está em formação. Então, quando a gente bebe, o álcool, o primeiro lugar que ele desliga é o córtex pré-frontal. Então, depois do primeiro chopp, da primeira taça de vinho, você começa a ficar o quê? Mais flexível, mais relaxado. Falando coisas que não deveria. Isso. Começa a agir depois da segunda taça de vinho meio feito criança. Você começa a flexibilizar, vai ficando mais corporal, impulsivo, né? Então, porque o seu cérebro começa... Esse é um modelo do cérebro na palma da mão que ajuda muito a gente a entender esses 3 andares, né? O cérebro cognitivo aqui em cima, o córtex pré-frontal aqui atrás da testa. Essa região, ela sai de cena quando o cérebro emocional, que é o segundo andar, entra em disparo. A amígdala cerebral começa a disparar essas emoções na hora da birra. O que ela faz? Ela rouba todas essas funções de autorregulação e entrega para o cérebro primitivo, que é o primeiro andar do cérebro, que é esse que os bichos têm também. E que esse só sabe fazer 3 coisas. Ou ele congela, ou ele ataca, ou ele foge. Então, na hora da birra, o cérebro da criança tá assim, igual do bêbado. Você não pega um amigo teu bêbado e fala assim, então, olha só, eu preciso que você pense comigo. Não tem como, naquele momento não tem como pensar. E a gente faz isso com um bom humor danado, né? Com a pessoa bêbada. Rindo. Então você ri, você aumenta a sua tolerância, você fala pro outro amigo, não adianta falar agora, depois que ele se recuperar, amanhã de manhã a gente conversa com ele. A gente tem a maior empatia de entender que naquela hora ele não está com controle da sua razão. Então naquele momento o que você faz? Você não chega para ele e fala assim, amigo, não seria melhor você parar de beber? Não, você fala pro garçom, viu, não traz mais nada para ele. Você tira ele dali e você põe no banho, você cuida dele com toda a empatia e compaixão de saber que você está lidando com alguém que está desorganizado racionalmente. Sim. A criança está assim na hora da birra. Então, chegar para uma criança na hora da birra e falar, você tem que entender que eu não vou comprar o brinquedo, porque o brinquedo é caro, você tem que parar com isso agora, calma, respira. É a mesma coisa que dizer para o bêbado, para pensar comigo se você precisa tomar outro chopp. Você simplesmente retira a pessoa daquele contexto e ajuda ela a se recuperar. E na hora da ressaca, ela começa a cair a ficha. Sim, nossa, a pessoa tentou falar alguma coisa pra mim, eu não percebi. Não, como é que é? Então é isso, a criança na hora da birra, ela está como o bêbado. Ela está com o córtex pré-frontal dela desligado, fora de cena. Não adianta a gente querer que ela use a razão. Né? Chega pra criança e fala, pensa um pouquinho no que você tá fazendo, olha o escândalo que você... Oi? Não tem como. Bora tomar um chopp? Vamos, amiga! Então vamos. Gente, esse foi o nosso episódio sobre birra, muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado, curtido, comentem. Se tiver mais dúvidas, mandem pra cá também. E é isso, é um prazer estar aqui. Obrigada, Marina, Obrigada, minha aprendendo amiga. muito. Nós duas na jornada, Muito sempre. bom. Um beijo e até a próxima.